Cumprimentar os nobres pares, a imprensa falada e escrita e televisionada e os internautas que nos acompanham na noite de hoje. Também os acadêmicos que nos prestigiam nessa noite com a honrosa presença. Em nome do Ricardo Sommer e do nosso amigo Valdomiro, cumprimentar também os representantes das associações de moradores e bairros que se fazem presentes aqui na noite de hoje. Este final de semana, nós tivemos a felicidade de poder entregar a ordem de serviço para mais 2 instituições de ensino, o qual alguns nobres vereadores aqui se fizeram presente nesses momentos. O primeiro deles foi, na manhã de sexta-feira, lá no Colégio Inocêncio de Oliveira, onde também lá funciona junto à Escola Municipal Miguelina Essa Treuque. Essa escola, a questão de 6 meses atrás, ela recebeu uma verba do sistema, aonde 100 mil foi colocado à disposição daquela escola, do projeto 1000, que atingiu 1000 escolas do Paraná. E União da Vitória, todas foram beneficiadas com esse projeto, e agora chegou a hora da entrega da obra já concluída, e, ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, na sexta-feira, foi dada a ordem de serviço para a execução de mais uma obra de 120 mil reais. Lá foram feitos os reparos de pintura, feitos os reparos dos banheiros, aonde foi feito um sistema de qualidade que merece a educação. Além disso, a cozinha, ficando dentro dos padrões exigidos para a elaboração da merenda escolar, e o almoxarifado ou depósito de merenda dentro das condições que exige o sistema de saúde. Então, aquela escola precisava há muitos anos, e com esses 100 mil reais deu para atender isso. E a nova ordem de serviço que entregamos lá, acompanhado pelo deputado Rossoni, ex-chefe da Casa Civil, e com vereadores que nos acompanharam, junto com a Secretaria Municipal de Educação, junto com o prefeito Santim, que é parceiro, que esteve lá e tem parceria junto com o município. Agora será substituído toda a cobertura daquela escola, neste momento, com essa ordem de serviço, que terá início a partir do dia 7 de junho. Essa ordem de serviço fará com que tenha essa conclusão na parte para que tenha total condição para aquela escola. Uma escola de bairro que merece ser tratado como qualquer instituição de ensino de todos os locais. E é isso que está sendo feito por esse governo do Estado do Paraná, pela equipe técnica e a chefia do Núcleo de Educação, junto com o Fundepar, uma equipe dinâmica, competente, e tenho que registrar aqui. Eu estou na educação há 27 anos e nunca tivemos um prazo, um período, com tanto investimento nas nossas escolas estaduais e, inclusive, onde há dualidade administrativa, como é o caso do Inocêncio de Oliveira. Nos próximos dias, a Prefeitura estará também licitando um trabalho para a parte hidráulica e elétrica completa daquela escola, com uma verba também repassada pelo sistema de parceria, onde há dualidade, ou seja, Estado e município dentro. E isto é muito bom. Portanto, ficando completa aquela escola. No período da noite, estivemos no Colégio Túlio de França, onde passará por uma reforma total, completa, e complementando, fazendo com que aquele colégio esteja na condição que merece. Colégio histórico, antigo, aonde o total seria 1.170.000 da verba disponível, mas a empresa ganhou a licitação com 798 mil reais. Bom isso, o sistema de concorrência, onde tem um ganho para o sistema educacional. E a empreiteira já assinou a ordem de serviço e também, a partir do dia 7 de junho, inicia as obras, segundo a empreiteira que estava lá, vencedora daquela licitação. Portanto, mais 2 colégios. Há poucos dias atrás, anunciamos o investimento sendo feito lá no Bernardina, e a ordem de serviço já iniciou os trabalhos. Também, verba já depositada na conta da Prefeitura para que faça a licitação no São Domingos, lá no Rio Vermelho,
e também no Judite Simas Canelas, lá na região do São Gabriel. Portanto, a cada semana podendo anunciar novidades e boas ações em prol da nossa educação de União da Vitória. Também, pela manhã, tivemos conversando com a equipe do SESC-SENAC, com o administrador, porque há alguns projetos que precisam da parceria da Prefeitura para que eles ocorram. A exemplo, nobres vereadores, que nós já mencionamos que precisamos ter nas regiões mais carentes e que mais precisam apoio, como é a região ali do Hortes 1, do Hortes 2, do Lagoa Dourada, do Guerino Massinhã, da região sul. Projeto esse que o SESC-SENAC disse que vai adaptar aos horários para que, através do sistema de transporte público municipal, possa fazer com que esses alunos cheguem até o SESC-SENAC para os cursos de capacitação. Porque isso dará condições de profissionalizar esses jovens, capacitá-los, preparando-os futuramente para o mercado de trabalho. Hoje, União da Vitória dispõe de uma estrutura invejável na área técnica. Nós temos o SENAI, com uma grande estrutura já produzindo trabalho de profissionalização. Agora, o SESC-SENAC, aquela mega estrutura de um custo que trouxe benefícios monstruosos para a cidade, onde, hoje, mais de 2.000 pessoas são atendidas na nossa regional, no total das capacitações que tem e que ele abrange a região do SESC-SENAC de União da Vitória. Aonde esta Casa de Leis aprovou a doação daquele terreno, aonde administrações anteriores pagaram a diferença para que aquele terreno fosse recebido pela Prefeitura e agora poder fazer essa doação. Portanto, ali uma estrutura montada. Ainda, falando em educação, em área técnica e capacitação, verificando que nos próximos dias sai a licitação para a ampliação do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, lá de São Cristóvão. Hoje o IFPR é composto de um bloco e já comporta em torno de 600 alunos capacitados nas diversas formas. Agora, com essa ampliação, uma verba liberada pelo deputado Rossoni, que são de 3,5 milhões, irá construir mais 2 blocos estudantis, porque está hoje adaptado num bloco administrativo, e o ginásio de esportes. Ou seja, o total de blocos que seriam 4, mais o ginásio. Nesse passo, será construído 2, ou seja, terá 3, mais o ginásio de esportes, que é uma necessidade. Então, é a preocupação, né, também do governo federal, através do deputado Rossoni, com sua emenda, liberando esses 3 milhões, e já tem prazo, data, para licitar essa obra num curto espaço de tempo. Assim como também a reforma que ocorre dentro da Unespar, aqui ao lado, com uma verba de 1 milhão, liberado também pelo deputado Rossoni, para o município de União da Vitória, para o ensino superior. Portanto, são investimentos significativos na área educacional que a União da Vitória está recebendo, e todos os momentos que eu citei o nome do deputado Rossoni, somando-se a isso, nós temos o deputado em ação mais votado do Paraná, Alexandre Cury, que é o grande apoiador da educação e dos grandes investimentos que a União da Vitória tem recebido em toda a nossa região na mesma proporção. Não apenas a União da Vitória, mas 100% das escolas que pertencem à regional, ao Núcleo Regional de Educação da União da Vitória, todas receberam, estão recebendo ou receberão investimentos até o final desse ano. Garantidos, verba em conta. Ocorrendo assim uma transformação na parte da rede física, que há mais de 20 anos não se via esse volume de obras, que era de direito e que a União da Vitória não tinha força política para trazer para cá. Graças a termos o chefe da Casa Civil, o deputado Rossoni, temos uma equipe técnica de engenheiros preparados no Núcleo Regional de Educação, um chefe com uma equipe ativa. Temos, no último ano, a sorte de ter lá no Fundepar, o que foi meu assistente na época, o professor Nerevaldo da Silveira, que agora foi indicado para ser o superintendente geral. E ele fez, e podemos dizer,
que em poucos meses o que eu vi na educação, que levou 20 anos, não vimos tanta liberação de verba. Esse dinheiro sempre existiu, senhoras e senhores. Faltava ação política. Com a ida do deputado Rossoni para a Casa Civil, com a força unida do Alexandre Cury, junto com o prefeito Santin, com a equipe do Núcleo Regional de Educação, o apoio que os vereadores também dão a esses políticos, fez essa diferença agora. Porque, caso contrário, a verba existia e voltava para o MEC, para o governo federal, por falta de competência técnica. E hoje, esse trabalho desenvolveu-se porque nós temos lá um ex-assistente de núcleo de educação, um ex-vereador, um ex-diretor, um ex-secretário de educação. Que ele foi tudo isso lá em Bituruna e depois chefe junto comigo aqui. Quando ele assumiu o Funepar, sabia do sistema, sabia do dinheiro, sabia da necessidade e usou a força política do Alexandre Cury e do Rossoni para fazer essa liberação de verbas para toda essa região. Isso é importante ser citado, porque geralmente tem críticas, mas precisamos falar quando tem investimentos e de cabeça erguida de que eles ocorrem. Também, dentro da minha fala, não poderia deixar de citar os trabalhos realizados ultimamente pela Prefeitura, o Departamento de Obras, e vou citar aqui o teu bairro, lá, Albino. Estive dando mandada hoje, lá no período da tarde, em todas as ruas, porque eu fui secretário de Obras. Então, eu conheço todos os cantos de cada bairro. E pude ver que no seu bairro, vereador, foi atendido de forma muito boa. Até a última rua e a sua ação aí, de solicitar, acompanhar. Eu sei que o senhor esteve afastado, mas é o que cobrava que o bairro São Brás fosse bem atendido, e o trabalho foi muito bem feito lá pelo Departamento de Obras, assim como no Lagoa Dourada, e agora se estende aos bairros, já foi feito na região do Salete, se estendeu para o Panorama, e agora vai para a região do São Sebastião. Então temos que também destacar esse trabalho bem feito pela Prefeitura, pela Secretaria de Obras, pelo atual secretário também, que foi para lá, está fazendo um bom trabalho. Portanto, parabenizar a administração do prefeito Santin por esta ação, por esta eficiência de trabalho. E quarta-feira, à tarde, vamos ter a felicidade de receber a atual governadora, que é a primeira governadora no Paraná mulher, e estará aqui dando a ordem de serviço para a empreiteira que ganhou a licitação, entregando e assinando para a empreiteira que, nos próximos dias, estará dando início a essa obra. Estive também na Secretaria de Trabalho, onde percebi hoje centenas de pessoas homologando as suas inscrições para a seleção de trabalhadores em União da Vitória para a construção da ponte. Conversei com um engenheiro responsável da empresa, uma pessoa muito técnica, não muito de trato político, meio seco para trabalhar, mas é eficiência que garante. Estivemos conversando com ele, pedindo prazos, datas, que a gente sabe que isso é cobrado, e ele disse, ó, o menor tempo possível. Amanhã tem continuidade na seleção, porque é muita gente que vai envolver nesse trabalho, desde apontador, engenheiro, analista de solo, de obras, chefe de equipe, enfim, os inúmeros cargos que estará sendo contratado por essa empresa, de União da Vitória, almoxarife, mestre de obras e até engenheiros. Isso, empresas que irão também agregar para que possa vencer, dentro do prazo de 1 ano e meio, a construção da nova ponte em União da Vitória. Portanto, aqui, um momento que precisamos deixar a par a nossa população dos trabalhos sendo feitos na nossa região e, especificamente, a grande melhoria aqui no município de União da Vitória. Visitei também os ginásios de esportes Israel Pastucci, que está sendo reformulado inteirinho. Vai ficar muito bonito. Portanto, investimentos necessários e ocorrentes. Ao mesmo tempo, a garantia na sexta-feira, aonde estivemos junto com o prefeito Santin, junto com o deputado Rossoni, junto com alguns vereadores, na praça, aqui, em frente à faculdade, a Unespar, em frente à nossa catedral, a qual receberá um investimento de restauração e melhoria, porque é o cartão de visita de União da Vitória, a fundo perdido, com um valor superior a R$1 milhão sendo licitado nos próximos dias. Portanto, são
momentos que... Por que às vezes o vereador tem que ir a Curitiba, ao gabinete dos deputados? Por que o prefeito precisa estar em Brasília, precisa estar em Curitiba? É exatamente para ir na fonte da verba e no ano onde as coisas acontecem. Porque se não acontecer, tem eleição. Então não pode perder essa oportunidade. É próxima eleição, o que for firmado compromisso tem que acontecer, e antes da eleição. Porque, caso contrário, ele não reverte no interesse do político, que não dá para negar. É voto. Não dá para alguém aqui ter a cara de pau dizer que trabalha por amor, simplesmente, a camisa, não. É voto e é necessário, é assim que se elege, é assim que se tem essa força política, mas nós temos que ter a inteligência e utilizá-la a favor do nosso município, da nossa regional, como tem visto os nossos pares vereadores, o nosso prefeito, os nossos deputados que citei, lutando por isso. É interessante. Existem projetos que demoram muito, e eu vou citar um deles, o Sesc-Senac. O Sesc-Senac demorou 22 anos para ficar pronto, o projeto, até a execução. Que loucura, né? A história se constrói dessa forma, infelizmente. Por quê? E precisa ser entendida. O terreno foi doado pelo então prefeito Francisco Fernandes Luiz, na época. Muitos de vocês nem tinham nascido que estão aqui. Após isto, foi andando, o Sesc-Senac queria construir, mas, no entanto, não achava, primeiro, potencial suficiente na nossa região. Segundo, ao andar, precisou, e foi uma conquista, trazer a delegacia de polícia civil. Não tinha onde colocar numa parte do terreno, que era para ser o Sesc-Senac. Um benefício e uma perda, mas não dá para perder verba. Logo depois, veio o SESI, precisava se instalar. Instalou-se em mais um trecho, na mesma área, que era para o Sesc-Senac. Mais à frente, a rodoviária. Foi conseguido para a União da Vitória, onde é que tinha um terreno, e é central, entrou a rodoviária. Depois, mais à frente, veio o cartório eleitoral, ali, e a UPA. E o terreno não se foi. Mas o pessoal do Sesc-Senac não perdeu tempo. Continuou lutando quando conseguiu a doação, que passou por 3 vezes para essa Casa de Leis, de um terreno específico. Quando foram ver, tinha dívida com a rede, não conseguia se fazer o registro. Havia escritura sem registro, por causa havia dívida com a rede. Uma dívida muito alta, de 1.800.000. Aonde devia para o governo federal, estadual e municipal, total 1.800.000. Com forças políticas, foi tirado a dívida federal, foi tirada a dívida federal, a estadual, mas era impossível tirar a dívida municipal. Então, o prefeito Juco, na época, pagou, fez um encontro de contas. Quanto devia a rede ferroviária de IPTU e pagou a diferença, em torno de 370.000. Aí ficou legalizado. Precisou vir nessa Casa de Leis, onde foi doado, daí, quitado, na gestão anterior, e foi construído o Sesc-Senac, e que depois foi inaugurado por essa gestão. Então, as coisas, às vezes, não andam no ritmo que a gente necessita ou quer. Porque quando você acerta uma coisa, quando você acertava a verba lá, havia pesquisa, não dava o suficiente da demanda de alunos na regional. Quando você acertava a demanda, daí não tinha terreno. Quando acertaram o terreno, tinha pendências financeiras e tinha que esperar para pagar. Quando você conseguiu concluir tudo, hoje está lá. Um processo feito a várias administrações, mas que chegou ao resultado final com sucesso pela formação profissional e educacional na nossa região. Portanto, né, aproveitando repassar de por que demorou esse projeto e como foi, e que a história toda para chegar aonde chegou hoje. Assim como foi o Instituto Federal. O Instituto Federal tinha apenas 112 para o Brasil. E um foi trazido para cá. Não é de graça. Não era de graça. É porque tinha uma administração municipal ligada ao governo federal, porque senão iria para capitais maiores, centros maiores, aonde tem mais voto. Isso é a importância da valorização. E tenho certeza que no meio de vocês que estão aqui na noite de hoje, pode ser que tenha alguém que tenha interesse na área política e precisa da juventude e mudar esse sistema corrompido e vergonhoso que o Brasil, que os nossos estados e municípios passam. Também eu vejo a nossa comissão do CONSEG aqui dentro.
O CONSEG tem sido um grupo que está batalhando há muito tempo pela construção de um presídio, ou um centro de recuperação, que agora passa a ter essa nomenclatura. Por quê? União da Vitória é exemplo de Porto União. Porto União tem no centro de Porto União um presídio ou um centro de recuperação. União da Vitória foi oferecido um, mas num porte grande demais, para 800 presos. Precisava 50 mil metros quadrados de área. Com 800 presos, o nosso máximo de presos julgados que nós temos é 70. Ou seja, sobrariam ainda 730 vagas para importar presos. Por isso que a sociedade organizada, em vários setores, própria Câmara de Vereadores, administrações, vieram rejeitando esse projeto. Mas ela está chegando ao final, essa história. Por uma conversa que eu tive com alguns juízes de União Vitória, aqui o SPAC, agora não lembro o nome do juiz, Emerson SPAC, conseguiu formatar e passar para aprovação um presídio em um molde aceitável para uma cidade no nosso porte, com até 150 lugares, 150 vagas no máximo. Ou seja, vai dar uma capacidade de mais 15 anos, 20 anos. E, ao mesmo tempo, é nossa função. Nós temos a responsabilidade, quanto o município da Vitória, quanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo, a responsabilidade de cuidar dos nossos problemas. Os nossos presos, da nossa regional. Com essa formatação, com 150 vagas no máximo, ele vai ocupar um espaço de 7 mil metros quadrados e não 50 mil metros quadrados. Vai atender a nossa região e a nossa comarca. Não irá importar presos do Paraná por aí, transformando a nossa cidade com uma referência ruim que poderia ser. Como é outros municípios que a gente tem como referência. Se alguém fala, sem menosprezar, mas falou em Piraquara, o pessoal lembra do quê? Do presídio que tem lá. União da Vitória já tem aqui enchente, tem alguns escândalos às vezes. Não precisamos criar mais um carimbo em cima. E este, de 150 lugares, em 7 mil metros quadrados, eu defendo. Eu me posiciono favorável, como vejo a maioria dos vereadores que terá essa visão. Por que nós nos posicionamos dessa forma? Porque é o que é aceitável. A nossa degradação da sociedade, o do nosso sistema, é nós que somos responsáveis, e nós que temos que tomar conta e cuidar disso. É lógico que o ideal seria fazer uma obra, vamos fazer uma obra um pouco maior, mas daí vai vir presos de alta periculosidade para cá, dando insegurança para a cidade toda, tornando isso aqui um polo de presídio e trazendo junto. Se você traz uma empresa grande, polo, traz o quê? As prestadoras de serviço ao redor e desenvolve pequenas empresas. Se você traz um grande presídio, você desenvolve o quê? Você traz junto um bando de que vem para montar as pequenas bocas de fumo e etc. mais, tudo ao redor. Assim não. Ele não irá ocasionar esse impacto na nossa região e quanto menos a titulação na nossa cidade, que seria pejorativo. Portanto, após ouvir essa explanação, que tive a oportunidade do juiz, doutor Emerson SPAC, eu fui contra o presídio de 800 vagas por essa justificativa. E tenho certeza que muitos aqui foram, outros defenderam, né? Mas tem que ser claro, a verdade tem que ser dita às claras, e não porque um grupo pressiona, ou traz isso, ou traz aquilo. Temos que ir buscar, nós como legisladores, recebemos votos do empresário, do pai do preso, do professor, do morador, do operário, do acadêmico, e temos que ouvir a todos para nos posicionarmos, mas também respeitar a posição e o voto de forma democrática e o anseio de cada grupo e entendê-los. Democracia é isso, e a verdade absoluta é burra. A verdade depende, ponto de vista ou a vista de um ponto. O que para mim possa ser incutido culturalmente pelo meu avô, pelo meu pai, pelo meu professor, pelo meu pastor, pelo meu padre,
pelo meu sistema, pelos meus eleitores, ou por alguém que me pressiona, e saber tirar o termo correto. Eu tenho um colega conhecido e amigo parapsicólogo que sempre diz o seguinte: precisamos nos precaver das verdades gravados no nosso cérebro e principalmente incutidos no nosso inconsciente como verdades absolutas. Que com o tempo, essa verdade que você sempre teve, que ouviu a tua avó, a tua tia, a tua mãe, teus irmãos, teus vizinhos, nas igrejas, nas associações comerciais de bairro, dizer como absoluto: não, mas é assim. Afirme que era assim, Albino. Quando nós, há 55 anos atrás, que nasci, logo com tempo depois, para usar um telefone, só tinha no comércio. Mais tarde saiu os orelhões públicos. Depois, nossa, saiu um celular que dava para falar em qualquer não, limitados lugares. Hoje, com o sistema que todo mundo foi contra, porque todo mundo defendia a telefonia pública, contra a privatização, vocês ouviram? Principalmente os partidos mais radicais, de esquerda, não pode privatizar. Se não pode privatizar, nós seríamos o quê? Venezuela? Cuba? Olha o desenvolvimento desses países. Vamos ser claros. Teriam a mesma dosagem de repressão e manter o poder pela ignorância? Não, as telecomunicações permitiram hoje, ao vivo, a cores, imagem e som, falar com qualquer lugar do mundo. Imagens reais, absolutas e no momento exato. É o avanço necessário. Alguns chamaram de globalização para trás. Senhores acadêmicos, o que seria um de vocês sem um celular? Até para pesquisa ou trabalho em sala de aula. Né? A globalização tão combatida tem que ser analisada como e por quê, principalmente. Povo sem comunicação, sem capacidade de mudar seu ponto de vista, se torna um povo ignorante, fácil de dominar e implantar o sistema. Tal que muitos confiam ou não. Comunista, socialista. Mas se desse certo, esses países teriam se desenvolvido. E não se desenvolveram. Basta olhar as duas Chinas e comparar. Onde tem um maluco querendo brigar com o mundo. Né? E aonde tem a Colômbia, aonde nós temos aí Cuba, bem democrático. Vimos agora, no final de semana, no noticiário das eleições, democrática, adiantaram para quando? Sem contar com o sistema burro de eleição em urna eletrônica, que o Brasil é o único país do mundo que aceita e faz. Não dá para piratear, né? É 100% seguro. Ninguém vai hackear. O pessoal entra no nosso celular e destrói tudo que nós temos. Hackeiam bancos. Hackeiam o sistema de segurança internacional dos Estados Unidos, a Rússia. Aí nós confiamos numa urna eletrônica e achamos que o resultado é real, verdadeiro. E o Brasil caminhando para uma próxima desgraça dessa. Qual a certeza que foram eleitos quem foi votado? E eu digo, União da Vitória, havia um sistema trabalhado, sem citar nomes, que muitos, quando passou para a urna eletrônica, fora. E agora eles contestam, porque sabiam do que poderia acontecer para frente. Né? Deixaram o mundo político por isso. Mas, digo, hoje é confiável com o sistema que tem? Não. Naquele período atrás, as primeiras urnas eletrônicas, não deu tempo para fraudar. Hoje não é confiável, no meu ponto de vista. Portanto, aqui, uma abertura, onde toda a verdade absoluta ou incutida na nossa cabeça, seja pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo pastor, pelo padre, ou pelas entidades ou bairro que eu convivo, ou depois pelo meu professor que começou a me alfabetizar, já sempre com uma linha política, queira ou não. E depois já vem o ensino médio e os professores ligados às áreas que mais atuam de forma social ou não, mas com suas vertentes políticas aferidas e afiadas para incutir nas mentes e formar. Aonde isso vem vindo o resultado hoje, que tem sido catastrófico no país.
Atingiu o professor, atingiu o médico, atingiu o advogado, atingiu o trabalhador, atingiu o juiz, promotor, advogado, todas as classes do Brasil, julgando ter uma verdade plena e absoluta do sistema esquerdo ou de direita, conforme achem. Por isso, hoje, eu vejo da seguinte forma, só duas coisas funcionam se estiverem, e tem que estar abertas, senão é o desastre. Pergunta a um paraquedista que não abriu o paraquedas. Não vai perguntar, né? Morreu. Ou ainda, essa mesma proporção, eu digo, algo que não abre e não funciona, mata. O segundo deles é o cérebro. Porque senão, o nosso consciente e inconsciente, que é pior, o inconsciente trabalha de uma forma tão violenta que nós não aceitamos as mudanças sociais, econômicas, financeiras, políticas, ou de necessidade. E aqui eu vou mencionar uma pessoa que no início, eu fui o primeiro mandato, eu enfrentei, que eu considero o melhor tribuno que já passou nessa Casa de Leis, que é o Eloy Tonon, quando durante uma discussão, que um projeto que demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses arrastando na Câmara de Vereadores, ele começou junto comigo defendendo e terminou contra. No dia da votação, ele surpreendeu com a posição contra. E eu, é lógico, novato, inexperiente, é um ataque a ele. Como que o senhor mudou de posição? Mudou de ideia? Ele diz, inteligente não é aquele que tem a verdade. E não é aquele que apenas tem ideia. Inteligente é aquele que tem capacidade de mudar de ideia e verificar o ângulo que acha, naquele momento, e o prisma mais correto. Portanto, aqui, uma explanação breve e analítica do que é um sistema político num Estado, num município, aonde nós, quando eu digo nós, todos que estão nessa noite de hoje, serão pais de família, serão profissionais, bem-sucedidos, porque senão não estariam numa faculdade. Mas existem alguns pontos que precisam ser analisados. O ponto de vista seu, do sistema e internacional. Mas, hoje, com um sistema de redes sociais que vem pervertendo, invertendo, ou atribuindo valores a quem não tem, tirando de quem tem, criando rumores, notícias falsas, desnorteiam. Basta vocês olharem o WhatsApp, Facebook, Instagram e outros sistemas. Cada boato que larga, que depois levam dias para poder tirar. Não é verdade. É fake, é não sei o quê. Temos que saber, tem uma mente seletiva. E vocês são bombardeados com milhares de informação por dia. Principalmente quem está em grupos de redes. Né? Você, um pouco mais forma um grupo, coloca 5, um pouco tem 100. Eu tenho um grupo de 780, maluco, do Paraná, e não saio, sabe por quê? Porque ele é polêmico, o grupo. Ali tem religião, tem geografia, tem política, tem de tudo, tem comércio, tem tudo do sistema industrial. E nessa rede social é que foi trazida uma ideia que começou a germinar em Nona Vitória. E que logo, logo estará aqui, sendo apresentado, que a prefeitura já está trabalhando junto com isso, e com o sistema organizado, que são um parque tecnológico. É uma necessidade da nossa região ainda. O parque tecnológico permite a vocês, jovens, ou qualquer pessoa que queira desenvolver algo novo de tecnologia, criativo, diferenciado, fazer as coisas. Porque quem de nós, albino, ou empinote, que somos um pouco mais experientes, não mais velhos, imaginaria que teríamos hoje um sistema que se pega na mão, fala com o mundo e vê o rosto da pessoa ao vivo, em qualquer canto do mundo. Se falasse isso para nós, quando nós estávamos na idade de vocês aí, estudando, chamaram de loucos. Eu vou dizer para o senhor, pare com isso. Da onde? Não vai ter isso. Né? Agora, como vem aí falando em figuras holográficas, enfim, que a tecnologia já vem desenvolvendo e mostrando que se torna possível, em certos momentos, para o uso de tecnológico em equipamentos. Portanto, sim, apenas, né, para fazer um resumo rápido, uma vez que temos a importante visita de pessoas como vocês. Porque eu só vejo uma condição de mudar um país e o mundo, através da educação. Eu que fui agricultor, trabalhei num cabo de enxada, arado, aquele tempo que o trator não tinha condições, roçar, carpir, plantar, colher. Fazia 16 quilômetros
para vir estudar no Tour de France, porque eu morava lá no Britador, quilômetro 13. E vinha. Tinha horas que eu tinha raiva do meu pai, da minha mãe, porque os nossos parentes, vizinhos e amigos tinham desistido tudo, e eu tinha que vir. Hoje agradeço ao meu pai, à minha mãe, que, na época, mas a gente demora para abrir o olho. Quando eu fui abrir o olho, eu já estava no segundo ano do ensino médio, para entender o que eles queriam. Até então, eu estudava e tinha qualidade, para não ficar feio. Porque eles se esforçavam num carro de enxada e eu estava folgando no meio-dia. Então, para mim, era difícil. Professor Jair, por gentileza, suas considerações finais. No entanto, no ensino superior, enfim, que eu fui abrindo e estudando, é onde pude ter uma carreira, e que eu sei que vejo nos olhos de vocês esse brilho com o mesmo intuito. Fui soldado, cabo, sargento do Exército por 10 anos, aí saí e vim para a educação, diretor do maior colégio da Vitória, que é o São Cristóvão, e paralelo a isso, sendo político aí no 6º mandato. Por isso, muito obrigado a vocês, acadêmicos, que acreditam, e o Clemente foi militar comigo lá dentro, né, Cabo Clemente? A gente, no entanto, tem orgulho de poder falar, numa noite de hoje, a um público seleto e repleto e ávidos para ter o conhecimento. Não desistam quando alguém tentar botar uma venda em vocês, ou mudarem o rumo de vocês se não for interesse pessoal. Analisem o quanto nós recebemos e somos incrustados de visões, formulações ou interesses partidários, políticos ou segmentados. Meu muito obrigado e agradeço, presidente, pelo espaço.